Bom dia a todos. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação da minha sprint da semana. E eu estou fazendo essa apresentação porque hoje, na segunda-feira, pela manhã, eu vou realizar alguns exames. Então, essa parte da manhã eu não estarei presente. Aí, na parte da tarde, eu já vou estar de volta já. E essas 3 horas, no decorrer da semana, eu vou cumprir elas para fechar a semana com as 24 horas de desenvolvimento. Então, eu vou recapitular um pouco da minha sprint passada, porque eu trago algumas tarefas da última sprint. Entre elas estão algumas atividades de lógica da aba de aulas, que é a que eu estou para finalizar. Eu trago essa atividade para essa semana porque no meio da semana passada, mais ou menos, houve algumas mudanças em relação a alguns endpoints. E no caso, o endpoint que alterou foi praticamente o principal endpoint aqui dessa tela, que é o endpoint que faz a busca das aulas. E essa mudança aconteceu porque na versão antiga do aluno a gente estava utilizando o mesmo endpoint nessa tela que se utilizava na aba de recomendados. Qual que era o problema disso? O problema é que na filtragem dessa parte das aulas é diferente da parte das aulas recomendadas, e aqui nesses filtros, especificamente desse drop-down aqui de tipo de aula, desse primeiro botão que libera todas as modalidades, e aqui no tipo de aula seria a primeira escolha seria todos os tipos de aula. Então isso afetou como que o endpoint funciona, e por conta disso tiveram que acontecer algumas mudanças. Nesse caso, a mudança foi a criação realmente de um novo endpoint, até porque o endpoint da tela de recomendados ela se mantém. Então teve esse ajuste, que na verdade foi a criação de um novo endpoint. Portanto, na segunda-feira eu finalizo essa aba aulas, começando com essa finalização de detalhes lógicos. Então, no caso, o layout ele, por si ele está todo finalizado, a parte dos filtros, tanto por botão quanto drop-down, o novo card das aulas está finalizado. A única parte que falta implementar mesmo são esses detalhes na lógica de quando, por exemplo, eu seleciono aqui um tipo de aula e vamos supor, selecionei esse corrida indoor, aquecimento e desaquecimento, e aí aqui nessa tela ele já vem selecionado com a corrida indoor e com o tipo de aula, aquecimento e desaquecimento. Por exemplo, esse mesmo cenário, se eu mudar, por exemplo, para um botão de corrida bootcamp, fazer com que esse tipo de aula, esse drop-down tipo de aula, ele apareça aqui a opção de todos os tipos de aula. Então ele tira a opção do aquecimento e desaquecimento que foi escolhido anteriormente. Então são esses detalhes de lógica e de layout também que tem que finalizar. E na segunda mesmo eu faço uma revisão do plano de teste, porque eu fiz aquele primeiro apanhado com o plano de teste, só que agora eu vou ver se tudo que foi planejado ocorreu da forma esperada, e até mesmo no caso dessa mudança do endpoint, até colocar dentro do documento esse novo endpoint que está sendo utilizado. Na terça-feira eu começo a parte das recomendações, as alterações dela, né? Então, o que terá que ser feito nessa tela é basicamente a adição desses dois filtros,
A única coisa que muda é que eu não vou precisar adicionar esse primeiro drop-down do tipo de aula. E no caso, o endpoint é exatamente aquele endpoint que eu disse que estava sendo utilizado anteriormente nessa aba de aulas. Então eu começo fazendo a criação do plano de testes dele na terça-feira. Eu faço o ajuste do layout do card, porque ele tem que ser igual a esse card aqui. E eu aplico os filtros, no caso o layout deles. E aí a parte de tarefa relacionada à lógica, eu faço essa primeira análise da situação atual, tendo em vista que se as aulas estavam utilizando um padrão mais antigo de Future Build, é um padrão que é mais chato de fazer manutenção, então esse também vai estar, então é mais um apanhado geral para ver como que está a parte lógica, como que ela está funcionando atualmente. E depois de fato aplicar uma lógica mais nova, que tem uma manutenção mais fácil. Na quinta-feira, então, eu faço os testes e correções dessa parte das recomendações. E na quinta-feira é um bug que a gente pegou um bug não, uma correção que a gente pegou na semana passada, por conta dessa nova segunda tela, né, da parte das aulas aqui que foi adicionado. Tá existindo esse bug na hora de trocar aqui na navegação de baixo quando você se encontra na segunda tela. Então quando você está aqui na segunda tela e clica em qualquer uma das opções, ele não está sendo redirecionado. Então eu já vou pegar esse bug na quinta e na sexta-feira é quando de fato a gente vai fazer um merge mais pesado aí da tarefa de todo mundo que está envolvido no aluno. Eu vou começar fazendo uma criação de plano de testes, e no caso seria um plano de teste mais voltado para as partes que eu fiz, né, no aluno. Então seria essa parte das aulas, a parte dos recomendados, a parte dos programas e coleções e a parte do entretenimento. E depois fazer um teste integrado pós-merge. Então ver como que está funcionando essa parte da navegação, né, que eu acho que é uma das partes mais importantes aí e que também causou bastante dor de cabeça aí nesse processo da 2.3. Enfim, fazer um teste de todos os fluxos para ver se não existe interferência de nenhum deles, para garantir que essa 2.3 chegue o mais limpo possível para os testes do Henrique. E esse aqui é o meu planejamento da semana. Se alguém aí ficar com alguma dúvida no período da tarde da própria segunda-feira, pode mandar alguma mensagem que eu já estarei online no Discord, certo? Obrigado e bom dia a todos.